Olá, Bispo Natan, eu estou enviando mais esse áudio falando sobre a minha trajetória no grupo jovem, né? Eu cheguei no grupo jovem muito nova, fui obreira do grupo jovem tanto na sede quanto na igreja de bairro. E quando eu cheguei na igreja de bairro, eu cheguei por volta dos meus 16, 17 anos e fui levantada obreira, né? Depois de 3 anos, né, que eu tenho que dizer que foram 3 anos muito árduos. E assim, né, logo no primeiro dia que eu fui a uma reunião do grupo jovem, já me colocaram como líder de tribo, então eu ajudava em tudo, na limpeza, nas metas, né, para a igreja, material de limpeza, principalmente na parte de arrecadação. Houveram ocasiões onde até mesmo nós íamos à porta do supermercado, ficávamos ali pedindo vassoura, desinfetante, muitas das vezes pedíamos alimentos, mas esses alimentos em nada era distribuído aos pobres, né? A gente às vezes nem sabia o que era feito com aqueles alimentos, muitas vezes eles estragavam na sala da igreja, algumas vezes eles usavam para fazer comida para os pastores mesmo. E nunca era dado nenhum tipo de satisfação para a gente. Mas a gente trabalhava muito, né, para arrecadar isso. Quando eu me tornei obreira, também já passei como líder várias vezes, porque é um trabalho muito cansativo. A gente sofre muita cobrança, muita humilhação, muito desdém também pelo nosso trabalho. Muitas das vezes eu fazia o trabalho com muita sinceridade diante de Deus, né, para ajudar a vida daqueles jovens mesmo, mas isso em nada contava. O que contava mesmo eram os números, era a quantidade de jovens, era a quantidade de coisas vendidas, né, arrecadadas, sempre o que eles viam era isso. Então, como era um trabalho muito cansativo, poucos obreiros que queriam estar à frente desse trabalho, porque tinha que renunciar à vida social, à vida fora ali e se dedicar 200%, porque você tinha que estar todos os dias na igreja, todos os dias tinha reunião, era reunião antes, reunião depois, e muitos trabalhos você tinha que fazer tudo sozinho. Então, muitas das vezes eu ficava cansada, exausta, queria sair, aí o pastor não tinha mais outra pessoa para colocar, me colocava de volta depois de um tempo. Então, sempre era assim, né? Eu vou falar a respeito de algumas humilhações, né, que eu passei no grupo jovem, né, algumas experiências ruins na igreja de bairro, que logo quando eu estava começando, né, no grupo jovem, logo no início o pastor auxiliar, ele me dava várias tarefas para fazer, para a reunião dele, né, e na época ele dizia que isso era uma honra, que era Deus me abençoando, mas a verdade é que ele estava me explorando, ele estava explorando o meu trabalho. Hoje eu sei disso, mas na época eu achava assim que Deus estava contando comigo, porque ele fazia a reunião das 7 da manhã, fazia algumas reuniões entre as reuniões principais e ele me dava muitos propósitos para fazer em casa. Muitas das vezes ele me dava propósito de um dia para o outro. E era envelope para colar, era alianças para colocar dentro de caixinhas, às vezes era pérola, às vezes ele me dava material ou me mandava comprar com meu dinheiro e me fazia trabalhar para ele, né? E às vezes, muitas das vezes eu passava a noite fazendo, de um dia para o outro, passava madrugadas em claro, trabalhando naquilo ali, naqueles propósitos. Fazia de todo o meu coração, mas inocente, não sabia que ele estava abusando da minha boa vontade. E quando eu chegava para entregar esses propósitos, entregar esses trabalhinhos, ele ainda reclamava. Uma vez ele disse que eu era uma pessoa relaxada, que fazia tudo mal feito. Então sempre ele tinha uma crítica para fazer. Nunca era um agradecimento ou um elogio, porque afinal de contas eu era uma escrava, né? Escravo não tem direito a elogios e muito menos agradecimentos. Pelo contrário, era só reclamação e muitas vezes
ele falava palavras agressivas quanto à minha pessoa, porque jamais que eu pedindo um favor para alguém, no momento que essa pessoa vai fazer o favor, eu vou dizer que ela é uma pessoa relaxada, que é uma pessoa indolente, no caso, porque se eu demorasse um pouco mais a entregar, não desse conta de entregar, ele falava que eu estava fazendo hora com as coisas de Deus. Mas às vezes eu levava uma noite inteira fazendo, e não dava tempo de fazer, porque as metas que ele colocava era de 200 caixinhas, 150 propósitos. Em uma noite, eu sozinha fazendo, não daria conta. Mas mesmo assim, ele nunca reconheceu. Em outra ocasião, um pastor responsável do grupo jovem, quando eu estava como responsável, ele fazia metas e essas metas tinham que ser cumpridas mensalmente. Então, para manter todos trabalhando, então tinham as metas e às vezes as metas, por exemplo, se seu grupo desse 10, naquele mês você tinha que fazer com que ele desse 20. Ele dobrava, triplicava e assim por diante. De que maneira? Você tinha que fazer gincana, você tinha que fazer esporte, tinha que ter esporte, tinha que ter algo assim, coisas atrativas ao jovem. Eu trabalhava com peças teatrais, fazia várias coisas assim para atrair os jovens. Só que veio um pastor para a igreja que ele achava que não tinha que se fazer reunião do grupo jovem, que a reunião do pastor era suficiente e que eu tinha que reunir os jovens para ficar limpando a igreja. E o pastor falava que eu não tinha que seguir a direção do líder do grupo jovem, que eu tinha que seguir a direção dele. E quem trabalha com o grupo jovem na Igreja Universal sabe que existe uma guerra de egos dentro do grupo jovem entre os pastores que tomam conta do grupo jovem, entre os pastores que são os responsáveis da igreja, das sedes, das regionais. Eles têm um ego muito grande e eles não aceitam se submeter à autoridade um do outro. O pastor do grupo jovem pensa que ele é muito importante e que o trabalho dele é o maior. O pastor da região também pensa assim e fica um degladiando entre o outro. E geralmente quem está no meio é que sai perdendo, porque se você não segue a direção do pastor do grupo jovem, você é taxado, você às vezes é humilhado na reunião do grupo jovem. Se você não segue a direção do pastor da sua região ou do seu bairro, quando você está em reunião de obreiros ou está em uma reunião, mesmo com o povo ali também, o pastor ou ele joga uma indireta para você, ou ele reúne os obreiros e te ataca pessoalmente, né? Te taxando de rebelde, que te deu uma direção e você não seguiu, que o grupo jovem, ele é da igreja, ele não é da sede, começa a fazer proibições, começa a fazer, né, divisões dentro do grupo jovem, tira o obreiro do seu grupo para você ficar sozinho trabalhando. Então tem uma série de retaliações que se você resolver apoiar um ou outro, você vai sofrer de qualquer forma, né? No caso, eu já vi situações, não comigo, mas já vi situações de obreiro que resolveram, né, fazer o trabalho como tinha que ser feito, né, como foi orientado, e o pastor dissolveu o grupo jovem, acabou com o grupo jovem da igreja, falou que não ia ter mais grupo jovem na igreja e colocou todos os jovens para ficar no TFT e no evangelismo. E os obreiros do grupo jovem foram para o evangelismo e os jovens foram para o TFT. Retirou o líder do grupo jovem. E o pastor do grupo jovem do estado não fez nada. Para você ver como que não é um trabalho direcionado por Deus, porque jamais um pastor que realmente zela pela obra de Deus faria uma coisa assim, destruiria um trabalho de um outro servo de Deus por causa de ego, por causa que quer mandar mais dentro da igreja. Então é muito complicado quando você se percebe nessa situação, né? Quando você está ali entre a cruz e a espada. E quando você ainda é inocente,
para pensar que aqueles homens são de Deus e que você realmente está seguindo a direção de Deus. Em uma ocasião também, um pastor, ele começou a me perseguir, eu nunca entendi por quê. Hoje ainda eu não entendo por que ele agia daquela forma. Eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre, né, trabalhava muito, principalmente no grupo jovem, era muito dedicada. Se tivesse que buscar alguma coisa num lugar longe, era eu que ia. Se tivesse que, sabe, comprar alguma coisa ou vender coisas para arrecadar, eu sempre estava ali ajudando nesse tipo de coisa, sempre fui muito ativa. Mas eu também tive que trabalhar. Então, numa época, eu comecei a trabalhar numa lanchonete e eu pegava de 10 às 10, né? Eu trabalhava de 10 às 10 e para quem é da igreja, sabe que isso é um palavrão dentro da igreja, que você não pode ter um emprego que não permita que você fique dentro, fazendo coisas dentro da igreja constantemente. Né, que não te permita ir todos os dias praticamente, ou pelo menos 4 a 5 vezes na semana na igreja. E esse meu emprego não me permitia, eu só poderia ir de manhã. E algumas vezes eu estava realmente muito cansada porque eu trabalhava em pé. De 10 às 10 eu trabalhava em pé. E quem trabalha nessa área sabe que é cansativo. E eu estava na experiência, então eu tinha que me dedicar muito. E o pastor não entendia isso. Então ele ficava dando indiretas, dizendo que eu estava mal com Deus. Quando eu não ia na sexta-feira, ele dizia que eu estava ficando perturbada por causa do meu trabalho. E isso assim, sem nenhum pudor na minha cara. Muitas vezes ele falava. E eu sempre colocando nas mãos de Deus, nunca desafiei ele, eu nunca falei nada contra ele. Mas eu me mantia firme. Quando ele dizia que eu não tinha o Espírito Santo, eu falava, eu tenho, eu creio que eu tenho. Muitas vezes ele chegou a me colocar assim numa situação de humilhação na frente dos meus colegas obreiros, dizendo que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não tinha que estar ali. E eu aguentando aquilo tudo, pensando que era uma prova, né? Que era um deserto, tudo. E eu sempre me esforcei. Tanto é que no dia que ele saiu de lá, eu estava evangelizando, eu estava no morro, né? Chamando pessoas para ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, estava indo me arrumar, eu subi pro segundo salão e o auxiliar perguntou o que eu estava fazendo ali. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu, pastor? Por que o senhor está falando isso? Esse auxiliar, na época, também não gostava de mim. Sempre me tratou muito mal, né? Quando ele me tratava bem, era com uma frieza e uma indiferença, que eu nunca liguei, mas ele sempre ficava falando coisas, jogando piada mesmo, ou mesmo reclamando do que eu fizesse ali perto dele. E ele falou aquele tom de arrogância, aquele olhar, né, de desprezo. O que você está fazendo aqui? Aí eu perguntei, mas por que, pastor? Eu tô me arrumar. Não, você não é mais obreira, não? O pastor não te falou, não? Eu falei assim, não, o pastor não me falou nada. Ele foi trocado, ele saiu daqui, mas ele deixou ordens para você não ficar mais na obra. A partir de hoje você não é mais obreira. Aí eu falei assim, nossa Deus, mas como assim? Aí eu perguntei até por quê, né? Ele falou que o pastor novo ia me explicar o porquê e que eu não seria mais obreira. Eu falei com ele que tudo bem, eu iria esperar até o final da reunião e foi o que eu fiz. Esperei até o final da reunião, conversei com esse outro pastor que estava no lugar, que entrou no lugar, e ele me disse que o pastor tinha falado que eu estava mal, que eu não estava mais evangelizando. Eu falei que não, que eu estava evangelizando, só que eu estava trabalhando e infelizmente algumas vezes eu não podia vir na igreja. Ele falou, olha, como você estava evangelizando e trouxe pessoas hoje, eu vou te dar mais uma chance para você desfazer essa imagem que ele fez de você. E eu vou deixar você ficar na obra. Você pode colocar seu uniforme, pode buscar, que você vai continuar de obreiro.
E eu assim, eu falei assim, nossa, graças a Deus, né? Que Deus viu que eu não tava fazendo nada de errado, me justificou. Porque eu já tava me sentindo a pior pessoa do mundo, sabe? Eu já tava me sentindo mal, realmente pensando, poxa, será que que eu fiz, gente de Deus? Eu tô em pecado, qual é o meu pecado? Eu ficava procurando pecado, ficava procurando onde eu tava errando, porque o pastor estava me perseguindo porque eu estava trabalhando. E não poderia estar ali trabalhando para ele na igreja 24 horas por dia. Então, esse é uma parte do meu relato. Eu quero compartilhar uma segunda parte do que aconteceu comigo na sede do meu estado. E eu espero ajudar outras pessoas que passaram ou passem por essa situação. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje aqui com a Lizinha. Tudo bem, Lizinha? Tudo bom, oi gente? Poxa, depois de mais de 1000 vídeos no canal, ela veio aparecer. Ela nunca apareceu em nenhum vídeo aqui no canal. Hoje, com muita insistência, com muita persistência, Verdade. ela cedeu, né? Cedeu aí aos pedidos. Mas por que hoje ela veio aqui gravar o vídeo aqui comigo? Bom, porque nós estamos comemorando 100 mil inscritos no canal, mozinho. Dá um beijo aqui para comemorar. 100 mil inscritos no canal. E nós queremos agradecer a todos vocês, não é verdade? Com certeza. Que curtiram, Que compartilharam, que apoiaram, que mandaram mensagens. que comentaram os nossos vídeos. E nós só temos a agradecer. Tudo é graças a Deus, primeiramente, e graças a vocês. Vamos fazer aqui um canal, tá certo? Para mostrar para as pessoas a nossa vida. Aqui abaixo desse vídeo tem um link. Eu peço aí que vocês vão lá, se inscrevam nesse canal aqui embaixo do link. É o nosso canal onde nós vamos mostrar tudo sobre nossa vida do dia a dia, nossa casa, as coisas que eu gosto de comer, Sim. as coisas que você gosta de fazer para eu comer, não é verdade? As receitas, dicas de dono de casa. As nossas viagens, nossos passeios. Por que não vamos fazer isso? Sempre que eu posto no Facebook nossas fotos, nossas viagens, as pessoas comentam muito, elas gostam muito. Então nós vamos fazer isso, tá? Aqui embaixo, por favor, vá aqui e se inscreva lá no canal, tá bom? Para acompanhar os vídeos que nós vamos postar para todos vocês aqui no canal. Tá certo assim?